Eu passei anos da minha vida acreditando que eu estava exagerando, que a minha dor era psicológica, que eu precisava de tratamento ou que eu era muito fraca para a vida, mas na verdade, sabe o que mais me doeu durante esse tempo? As mentiras que as pessoas contavam sobre endometriose e faziam eu invalidar a minha própria dor. Hoje eu quero contar para vocês um pouco mais sobre esses mitos de endometriose que também fazem você desacreditar de você mesma. A gente sabe que quem tem endometriose, corre atrás do diagnóstico, passa por muitas situações constrangedoras. E uma delas, que ficou muito marcado para mim, foi quando eu passei em um ginecologista e ele falou que eu não tinha nada e me encaminhou para fazer uma ultrassonografia. Seria transvaginal. E esse médico que era o responsável para fazer a transvaginal, o ultrassonografista, me recebeu com um olhar super estranho e me perguntou qual era o motivo que eu estava fazendo aquele exame. Aí eu falei pra ele que eu estava com suspeita de endometriose, adenomiose e um teratoma no ovário. Aí ele disse que não. Imagina! Esses ginecologistas amam trazer gente pra nós, mas pode ser que você não tenha nada. Já começou falando, aqui não tem nada. Aí eu comecei a questionar, eu falei pra ele que eu sinto dor na relação, que eu sentia muita dor de cólica. Aí ele disse, ai, dor de cólica, vamos lá, né? Todo mundo tem, toda mulher tem dor de cólica, toda mulher tem intestino desregulado. Você não precisa de um ginecologista, você tem que passar em um psicólogo. Aí eu continuei falando pra ele que dor na relação não é algo normal. Então ele disse, ai, tá vendo? Você não precisa de um ginecologista, o que você precisa de verdade é fazer uma fisioterapia pélvica. Aí nós começamos a discutir, porque eu falei pra ele, se eu não tivesse nada, não teria dado nos meus exames uma hipótese de endometriose. E disse que era pra eu pegar esses resultados da ressonância e entre outros exames que eu já tinha feito há muito tempo atrás do diagnóstico, e era pra eu jogar no lixo. Para completar, ainda disse, se você continuar sentindo dor na relação, o seu marido vai largar de você. Dada a gravidade de tudo isso que eu falei pra vocês, talvez você também tenha passado por uma situação constrangedora em um consultório. Compartilhe aqui comigo a sua história de vida atrás do seu diagnóstico e as barbaridades que você também já ouviu. E a primeira mentira que contam pra você é que dor é normal. Na verdade, essa é uma mentira que eu também já ouvi muito e a gente escuta até dos familiares, que é normal a mulher sentir dor. Agora veja bem, se a tua cabeça tá doendo, é normal você sentir dor todos os dias de cabeça? Quando o teu corpo sente dor, é sinal que algo não está certo. É sinal que algo anormal está acontecendo com ele. Então não acredite que é normal sentir essa cólica toda. Eu ouvi desde os meus 13 anos que é uma coisa de mulher, quando na verdade era algo muito sério. Segunda mentira, anticoncepcional resolve. Eu já tomei muitos anticoncepcionais e não resolveram em nada a minha dor. Eles camuflam a dor, podem fazer com que você tenha um disfarce naquelas dores, mas não deixa de existir endometriose. Sem contar dos efeitos colaterais do anticoncepcional. Eu tive vários efeitos, me fez muito mal e ainda falavam pra mim, ai, nossa, você tá sentindo dor porque você quer, porque você tá parando de tomar anticoncepcional. Toma uma pílula que passa a tua dor. Terceira mentira, é só uma ansiedade. Te contaram que você precisa de um psicólogo e não de ginecologista? Falam pra você que a sua dor é psicológica? Então, presta bem atenção no que eu vou dizer pra você. Quando você acredita que a sua dor é apenas psicológica, você invalida a dor do resto, que é a dor física. E isso muitos médicos fazem porque não acreditam no que você está falando, não te examinam e invalidam total o que você está sentindo. A dor física afeta o psicológico, mas como é tratada só como psicológica, vai afetar mais ainda. Sim, aí sim virá crises de ansiedade, por exemplo, por não ter um diagnóstico preciso, por não saber o que está acontecendo com você. Imagina você não saber o que está acontecendo com você e ser taxada de doida. E a quarta mentira, uma das perigosas, é se engravidar passa. Quantas vezes você não ouviu de pessoas mais velhas falando pra você que era só engravidar, que depois da gravidez ia passar, ia diminuir, porque a delas diminuiu?
Cuidado, porque muitas mulheres que têm endometriose às vezes enfrentam até a dificuldade para engravidar. É possível sim, mas enfrentam a dificuldade. Então, quando elas escutam isso e já são tentantes, isso dói muito mais. Mentira número 5, que eu já passei, você já passou, muitas mulheres já passaram e ainda passam. Se o exame não mostra nada porque você não tem nada. Meus exames, alguns não mostraram nada, mas não significava que eu não tinha nada. Muitas clínicas que não são capacitadas, muitos médicos que não sabem, não têm visão, não são especialistas na área, muitas pessoas que já são ignorantes, médicos que já ignoram de fato. Então, se não mostrou ali e não for um bom médico para te examinar de verdade, para ter uma escuta ativa, muitas vezes já vai te ignorar de início, já vai falar que não tem, ou o médico acredita naquela ultrassonografia que foi feita por um médico ou um ultrassonografista que nem tem visão de causa, que nem sabe o que é endometriose direito. E aí o médico que te encaminhou para fazer esse exame, ele vai acreditar naquele outro médico que fez o exame em você. E a sexta mentira, que eu acho que você também já ouviu: tem mulher pior do que você. Sabe quando você fala pra uma pessoa: hoje eu tô com uma dor de endometriose, e a pessoa fala: nossa, eu conheço muitas mulheres que também têm isso. Nossa, que comum, né? É tão normal ter endometriose, que as pessoas tratam isso como algo, todo mundo tem, então já não é novidade mais. Todo mundo tá tendo, sabe, com ar de deboche, com ar de arrogância. Infelizmente, as pessoas invalidam muito e usam a comparação como: fulana lá não sente essa dor toda que você sente não, hein? Fulana lá não é tão fraca quanto você não, hein? E ela tem endometriose. Então, essa forma de comparação, ela faz muitas vezes nós nos calarmos mediante ao que a gente sente e ficar se comparando demais com a outra. E a sétima mentira: você precisa aprender a conviver com isso. Aprender a conviver com isso sim, mas não se conformar, não se calar. Existem meios, alternativas, redes de apoio, mas não significa que você precisa ficar quieta. Até porque você precisa ter uma vida digna, pelo menos. Com a dor ou sem ela, é direito seu viver uma vida um pouco mais leve. Me conta aqui, quantas dessas mentiras você já ouviu e você também já começou a acreditar? Quantas vezes você falou sobre você, sobre o que você sente e se sentiu sozinha? Quantas vezes você já cansou de explicar e tentar falar o que você sente é muito real? A dor que muitas vezes parece invisível para os outros é uma dor tão intensa para você. A endometriose me tirou muita coisa, só que tem uma coisa que ela me trouxe: a percepção sobre mim mesma. É como se o meu corpo gritasse por socorro para que eu pudesse olhar para ele e perceber o porquê que eu tô sentindo uma dor nas costas, o porquê que eu tô sentindo uma cólica mais forte, o porquê que eu tô sentindo uma enxaqueca forte, uma dor de cabeça insuportável. E tudo isso faz com que eu me conheça cada vez mais e entenda quem eu sou. Minha dor está intimamente ligada com o meu propósito. E o meu propósito real é ajudar você, mulher, a elevar a sua voz a mais pessoas. E por isso eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que você curta esse vídeo, compartilhe com uma amiga, compartilhe com pessoas que precisam ouvir isso. Vamos levar cada vez mais conhecimento para as pessoas, para que elas possam entender mais o quanto essa doença é séria. É uma doença agressiva que tira a nossa autoestima, mas nós não podemos ficar caladas. Então já curte, já compartilha com uma amiga e um beijo, até o próximo vídeo.